Jesus, o divino Avatar, não está mais crucificado. Ele agora está de braços abertos para todos nós. Devemos vê-lo como luz, como paz e como amor. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem paz, não tem guerras. Onde tem amor, existe a fraternidade. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, mais um dia que sobe no horizonte das nossas vidas. Ao colocarmos os nossos pés e o nosso corpo para fora do leito que nos acolheu à noite e descansou o nosso corpo físico, que possamos fazer como o apóstolo Paulo recomenda. Levanta, persiste, siga. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, foi o que ele falou para os Hebreus em 12:12. Que possamos fazer isso também, pelo exercício da nossa fé, da nossa confiança, da esperança que temos nos ensinamentos que o Cristo Jesus nos deixou. Pois tudo isso é fermento na nossa vida, é levedura que faz com que o pão da vida cresça e se torne grande, possível de saciar toda a nossa fome espiritual. Que o dia seja um dia lindo, calmo, tranquilo, harmônico no coração de cada um de nós. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje. Nem todo mundo procura sempre a Deus. Por costume, Deus fica para depois e é até mesmo acusado de não ajudar, não atender ou de privilegiar uns em prejuízo de outros. Mas no íntimo, todos sabemos que Deus nos ampara e alegra. Deus é um grande oceano de águas límpidas e puras, que distribui generosamente infinitas graças entre seus filhos, desde que saibamos abrir a Ele nossas mentes e corações. Por isso, firme-se com Deus, estabeleça um canal entre você e Deus e use-o sempre. Deixe passarem por esse canal as suas confissões e crenças, sejam quais forem. Ponha fim a tudo que o impede de visualizar, sentir e receber o amor de Deus. Não dê condições para as desesperanças se instalarem nas suas comunicações com Deus. Vibre com Deus. Um canal para Deus é um canal para a felicidade. Pensemos nisso. Que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre este assunto. Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, amigos. Bem, poderíamos inserir essa reflexão em muitos capítulos do Evangelho. Mas vamos trabalhar um capítulo diferente hoje, irmão Antônio. Quem sabe a gente coloca esta reflexão no capítulo 8º do Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração. Porque se nós queremos nos aproximarmos de Deus, se nós queremos senti-lo, se nós queremos perceber a energia da sua misericórdia, os nossos corações
tem que se elevar. A nossa vibração tem que se tornar uma vibração condizente com o regramento das leis de Deus, que nos faz senti-lo, que nos faz percebê-lo, que nos faz nos aproximarmos dele. Então, bem-aventurados os puros de coração é o ensinamento de hoje. Mas como fazer isso em épocas tão difíceis, de tantas guerras interiores? Nós não estamos com guerras exteriores aqui no Brasil, pelo menos, mas nós temos grandes guerras interiores. Nós estamos brigando conosco e com os nossos irmãos de caminhada muitas vezes. Como abrir, como acalmar, como dizer assim, eu tenho puro meu coração? Como fazer isso? Como treinar para chegar a esse ponto? Jesus nos dá um caminho, Antônio. E o caminho que Jesus nos dá no ensinamento magistral que ele proporcionou aos apóstolos e àqueles que o cercavam num dos dias ou numa das tantas tardes de ensinamento à beira do Tiberíades, Jesus nos convida a nos compararmos em comportamento às crianças da terra. Porque Jesus viu nas crianças da terra a candura, a inocência, a falta daquele comportamento maledicente, a inexistência do comportamento da maledicência que o ser humano passa a produzir, a conviver assim que adulto se torna. Então Jesus reuniu as crianças e convidou os apóstolos e aqueles seguidores que estavam com ele a se compararem ao comportamento dócil, amável, inocente das crianças. Mas cada vez, diz o vulgo, que eu abro o jornal, que eu ligo a televisão, ou que muitas vezes escuto o rádio, eu vejo muitas guerras acontecendo entre pessoas. Quando eu abro o meu Facebook, ele está, agora se eu abri-lo, meu Facebook está cheio de ironias, está cheio de coisas assim. E quando eu vejo até pessoas que deveriam dar o exemplo, não dando esse exemplo da meiguice, da candura que as crianças têm, da simplicidade das crianças, o que fazer para que isso possa, digamos assim, entrar nos eixos, novamente entrar nos eixos? Como é que eu posso me espelhar nessa criança, na criança que está chegando ali, que ainda está na barriga da mãe, que agora chega ao convívio da família? Se eu logo pego essa criança e já levo para as EMEIs, para as creches, e não tem aquela convivência salutar que deveria ter com a mãe, com o pai e assim por diante. É muita pergunta, uma coisa. Talvez, Antônio, se a gente, nesse mosaico que é a nossa vida, nós linkarmos esse ensinamento de deixar vir a mim os pequeninos, com os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece a partir de Kardec, a gente tenha uma noção de como nós nos desviamos desse processo que Jesus nos ensina. Porque o exemplo que você colocou é o exemplo da luta material que nós fazemos no dia a dia. Então, quando nós aceitamos esse materialismo exacerbado que é nos ofertado, onde competir é necessário, passar por cima do irmão é necessário, enganar se for necessário, se faça, né? Ser irônico, ser dissuadido a comportamentos menores. Se nós sairmos através do ensinamento da doutrina espírita desta roda da competição, do materialismo, que Kardec deixou bem claro que a maior obra do Espiritismo seria combater o materialismo exacerbado, seria destruir o materialismo.
Porque a matéria, ela não pode na nossa vida, ou não deve na nossa vida, ter a importância que nós damos para ela. Porque sem percebermos, nós nos escravizamos na matéria. Nada nos é suficiente quando a gente busca, através desse processo, a nossa sobrevivência ou o nosso bem-estar. Daí o que a gente vê? Daí a gente vê pai e mãe na luta, na busca da melhoria material como uma prioridade da vida. E os nossos rebentos, os nossos filhos, desde tenra idade, vão ficando na educação coletiva. Que a gente não está aqui criticando a educação coletiva, a gente está dizendo que ela é diferente e que seguramente ela é insuficiente para que aquele serzinho que já vem com seus atavismos, com as suas dificuldades, possa suportar uma vida segundo os ensinamentos cristãos. Os desvios quase sempre desta forma são inevitáveis. Quando está tudo bem, quando está tudo normal, não há dor, não há doença, parece que nós esquecemos de Deus. Ele fica para depois. Não preciso dele agora. Então eu levo a minha vida, está tudo bem, é festa e festa e festa, ou tá normal, é matéria e matéria e matéria. As coisas precisam ser equilibradas. É como numa balança, coloca 1 quilo de um alimento de um lado e o peso de 1 quilo do outro lado. E ali ela se equilibra. O equilíbrio entre espírito e matéria tem que ser assim. É preciso levar as coisas equilibradas. Ninguém está dizendo aqui que não se procure o conforto da matéria. Não. Isso que foi colocado aí para que nós, o ensejo para que nós a mereçamos, vamos trabalhar para tê-la. Mas não esqueçamos o lado principal. Então eu já digo, levemos equilibradamente. Não podemos esquecer que na hora da dor, por que vem a dor? A dor vem muitas vezes para nós justamente para lembrarmos, opa, a trovoada me lembrou de Santa Bárbara. Aí eu vou orar para Santa Bárbara, como diziam os antigos, né? Vamos fazer oração para Santa Bárbara que vai começar a tempestade. Não é só na hora da tempestade, vamos lembrar sempre que Deus é um grande mar, um grande oceano de águas límpidas e puras e que nos aguarda, está sempre nos aguardando assim, ó. Eu estou aqui, eu sempre estarei do teu lado. Não me abandones, porque normalmente são os filhos que o abandonam. Percebemos aí claramente nesse comentário do Antônio o quanto é importante nós darmos o devido peso à nossa vida material. Ela é necessária, ela compõe o nosso ir e vir, porque somos revestidos de matéria densa, mas nós não podemos esquecer a nossa origem. Somos espíritos, nascemos de um Pai misericordioso que deu possibilidade a todos os filhos da mesma maneira, estabeleceu leis justas para que nós possamos evoluir. E neste grande processo que nós estamos evoluindo, nós somos inseridos, envolvidos e somos julgados por essas leis que Jesus, que Deus estabeleceu para a nossa evolução. Então, há de se lembrar e devemos nos lembrarmos sempre que a plantação é livre, amigo Antônio. Que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a partir do momento que nós estamos como raça humana, com inteligência infinita e com o livre-arbítrio, aquilo que fizermos está dentro da lei de Deus. Então, a necessidade de buscar o equilíbrio na nossa medida de quanto a matéria deve influenciar na nossa vida. Feito esse processo,
estaremos entrando nos ensinamentos de Jesus, estaremos compreendendo porque Jesus fez a parábola dos pequeninos, estaremos compreendendo a grandeza da paciência, da mansidão, do comportamento de bondade e caridade no dia a dia das nossas vidas. Portanto, não vamos dar condições às desesperanças. Há muitas pessoas desesperadas. Há muitas pessoas com depressão, que é uma doença gravíssima. E ela vem exatamente da desesperança, da não crença mais em Deus, o grande oceano de águas límpidas e puras, o nosso Pai maior. E essas pessoas chegam ao cúmulo de tentarem e conseguirem tirar a vida do corpo. E conseguirem. Quantos suicídios acontecem ao nosso redor? De pessoas que nós nem imaginávamos que estavam com essa tendência. Procurem Deus. Procurem Deus, Ele está do nosso lado. Ele está em todas as religiões a Deus. Procure uma religião, vai conversar com o pastor, com o padre, com o trabalhador espírita, com o trabalhador de qualquer religião. Procure alguém para conversar, para sentir de novo Deus dentro de si. E não cometam esta coisa tão difícil para todos, e principalmente para aquele ser que cometeu o ato. A depressão, o mal moderno da humanidade terrena, tem muitas vertentes, tem muitas situações que estabelecem a sua ascensão no desespero humano, mas também é filha do materialismo, Antônio. Porque a depressão não é originada no ensinamento de Jesus, a depressão não é originada no cumprimento das leis de Deus. O depressivo não se torna depressivo porque é uma pessoa boa, porque é uma pessoa pacienciosa, porque é uma pessoa bondosa e fraterna. Ela se torna depressiva pelo envolvimento maciço e opressor da matéria sobre si. Em algum momento, alguma coisa do dia a dia da nossa vida, em que só os sentidos alcançam, derrubou a nossa fé, a nossa confiança em nós mesmos, e o nosso chão desapareceu. Pode não ser, e nós não estamos aqui dizendo que a espiritualização a única saída para os depressivos. É uma das saídas, tem muitas saídas, mas toda pessoa que está se julgando em depressão, que está se sentindo afogada, que está se sentindo sem ar, que está perdendo a vontade pela vida, procure ajuda. Tem muita ajuda. Procure um médico, vá tomar os medicamentos que os neurotransmissores deixaram de produzir no teu corpo. Procure os segmentos espirituais, que eles são confiáveis. Procure se aconselhar, vá num psicólogo, mas não se isole, não se esconda, não se ache abandonado, porque abandonado não está. Nós temos, como cristãos, a obrigação de oferecer a nossa mão, o nosso verbo, o nosso esforço e a nossa inteligência para ajudar todos que estão neste momento difícil da vida. Nós sabemos que o mês de setembro, que está chegando por aí, é o mês que dedicamos especialmente ao combate ao suicídio, né? E vamos trabalhar a partir de agora em todos os temas que nós vamos levantar nos programas. Sempre vamos dar uma ênfase ao suicídio, à própria depressão que causa muitas vezes suicídio. Vamos batalhar mais em cima disso, porque às vezes uma palavrinha que saiu no ar, que alguém escutou, pode salvar. Um dia eu fiquei sabendo, já há um tempo atrás, que uma pessoa estava passando na frente de uma casa religiosa, uma casa espírita. E de frente à casa, como sempre tem lá pessoas que recebem,
Tinha duas a três pessoas na frente da casa, estavam conversando, e a pessoa passou ao largo. E ela viu que as pessoas estavam sorrindo e sorriram para ela. Naquele sorriso ela se aproximou das pessoas, e ela recebeu um abraço. Bem-vindo, um abraço. Eu posso entrar? Claro que sim, entre, fique ali, assiste a palestra, sabe? Vai tomar uma água ali, assim. Pois a pessoa, quando saiu de lá, ela contou para o pessoal que estavam recebendo ali na frente que eles tinham salvado ela, que ela estava indo ali para a cruz e ia se atirar na cruz, que aquele abraço e o sorriso dele salvou. Isso se chama se aproximar de Deus, porque Deus se manifesta através das suas criaturas. Este personagem da história do Antônio teve a capacidade de ouvir o seu anjo de guarda, que não é perceptível aos nossos sentidos, mas sempre está presente a nos amparar e nos auxiliar, e foi conduzido a um aprisco do Senhor. Neste aprisco, mesmo que nós estejamos vibratoriamente numa zona conturbada, este aprisco tem energia divina. E a energia que este personagem encontrou no aprisco modificou o seu comportamento mental. E a partir dali, novas luzes passaram a orientá-lo na sua forma de pensar, e uma nova jornada se iniciou. O apóstolo Paulo nos diz, quando convida os romanos a uma reflexão: renovemo-nos dia a dia. E Emmanuel, comentando sobre isso, nos diz que devemos aceitar os problemas do mundo a fim de superá-los com a nossa força de trabalho, porque são buriladores das nossas imperfeições. Dor, sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação do ser, não de derrota, não de sentença, de um Deus punitivo. São processos aos quais nós nos submetemos para sairmos mais fortes, para sairmos mais confiantes. Serve para os irmãos que se sentem em depressão e servem para todos que têm dificuldade. O esforço pessoal sempre encontrará ajuda de irmãos bem-intencionados, é só nós procurar. E aquele que pode ajudar, ajude. Não negue um telefonema. Alguém te liga e começa a conversar, a contar a sua vida, às vezes em desespero. Ele precisa desse ouvido. Ele precisa que tu ouças. E que tu diga pelo menos uma palavra. Ou que não diga nada, mas que ouça. Ele precisa daquele ombro, daquele amigo lá que vai lá em desespero conversar contigo. Eu não sei o que eu faço, mas ouça. Não negue um telefonema. Não diz que eu não estou em casa. A madrugada, às vezes, é isso que acontece nas madrugadas. Precisam, às vezes, de uma oração, de uma palavra boa, e não de uma palavra aquelas, não, mas eu já te avisei. Não é essa palavra que as pessoas precisam ouvir. Portanto, aquele que pode, ajude sempre. É verdade, Antônio. Imagina uma pessoa desesperada fora do horário normal, do horário comercial que a gente labuta, liga para nós para ouvir "eu já te avisei". Isso não tem sentido, não foi para isso que essa pessoa ligou. Ela está precisando de solidariedade, de fraternidade. E como eu disse no comentário anterior, Deus opera as suas ações através da sua criação. Creia, mesmo que a tua racionalidade não acredite, creia que algum motivo está presente na criação divina para que tu sejas o escolhido para, naquele momento, aliviar um coração e talvez salvar um irmão de uma situação que depois, se tu não fizer, tu serás comprometido. Portanto, não fechemos o nosso canal com Deus.
Esse canal deve estar permanentemente aberto. Nossa oração de hoje, eu acho que está em cima, né? Quase em cima do laço, né? Isso. Vai lá para a Salete Ana Mantelli, para a família dela, lá para a Rua Vasco da Gama, lá para o Júlio, para o Fir, para a Maria Edi, enfim, toda a família da Salete lá. Vai a nossa oração de hoje. Também para nossa querida Zoida, que sempre nos escuta, para o Amauri, para a dona Cecília, que tem se encontrado ultimamente enfraquecida, daquele abraço gostoso que eu dou em ti toda quarta-feira, para nossa irmã Jandiva, para nossa irmã Ângela Pereira, Fátima Ertel, para nossa querida Beth da Chico Xavier, que luta com seu marido num processo, uma prova difícil. Silva, né? Isso. A Carmen também com seu marido. A todos aqueles que nós conhecemos agora, que estão com os corações em prova, em sofrimento, vai o nosso abraço, nosso desejo que Jesus esteja com vocês. Fátima Ertel, Maria de Lourdes, Eliseu Scherer, Luiz Carlos Pauli, Benício Verne, Carla Berni, todos os nossos amigos das casas espíritas, da região, da cidade, de outros credos, todos os cristãos, todos aqueles que têm Jesus no coração, o nosso beijo, o nosso abraço. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e puríssima imagem. Que assim seja.